Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da Palavra de Deus com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, nosso Pai, vamos nos confessar pecadores que somos, lembrando que o ato de contrição, conforme o Catecismo da Igreja Católica, número 1451, observa que entre os atos do penitente, a contrição ocupa o primeiro lugar. Portanto, aqui na nossa celebração, ocupa também o primeiro lugar. A contrição é a tristeza da alma, a detestação pelo pecado cometido, juntamente com a resolução de não pecar mais. Assim sendo também, o parágrafo do Catecismo 1452 acrescenta: quando o procedente do amor de Deus, amado sobre todas as coisas, a contrição é dita perfeita, contrição de caridade. Uma tal contrição perdoa as faltas veniais, obtém igualmente o perdão dos pecados mortais, se incluir o propósito firme de recorrer logo que possível à confissão. Portanto, vamos iniciar a nossa celebração com esse ato de arrependimento de nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos ou omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 31, verso de 7 a 9. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Eis que eu os trarei do país do norte e os reunirei desde as extremidades da terra, entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão os que retornam. Eles chegarão entre lágrimas e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei por torrentes de água, por um caminho reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 125. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Reze comigo. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Reze comigo. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Entre os gentios se dizia: maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Reze comigo. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.
Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas ceifarão com alegria. Reze comigo. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Chorando de tristeza, sairão espalhando suas sementes. Cantando de alegria, voltarão, carregando os seus feixes. Reze comigo. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 5, verso de 1 a 6. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza. Por isso, deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra senão o que foi chamado por Deus como Arão. Deste modo, também Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, verso 46 a 52. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Segundo Timóteo 1:10, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim? Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim? Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Que momento lindo dessa nossa leitura de hoje. O Evangelho nos chamando a atenção. Precisamos reconhecer que somos cegos para que Cristo venha nos ajudar. Nós, muitas vezes, achamos que enxergamos, mas devemos nos comportar como o cego Bartimeu. E a primeira leitura, a leitura do livro do profeta Jeremias, 31, versos 7 a 9. Isto diz o Senhor: exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei: salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. Deus, Ele quer nos trazer de volta. Os trarei de volta, entre eles, a cegos, aleijados. Olha aí o Evangelho, cegos. Mulheres grávidas e parturientes. São uma grande multidão. Os que querem retornar, os que estão retornando. E eles chegarão entre lágrimas e Deus o receberá. Nós seremos conduzidos por torrentes de água, assim, por um caminho reto. Nós não mais tropeçaremos, porque teremos Deus por Pai de todos nós. Deus quer fazer isso de nós. Deus quer nos conduzir, mas saibamos reconhecer que precisamos da ajuda de Deus. É isso que Deus quer dizer para mim e para você. E o Salmo responsorial, Salmo 125, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria de fato. E a segunda leitura da carta aos Hebreus, capítulo 5, verso de 1 a 6, todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Que sacrifício é esse? É o sacrifício em relação ao pecado. Mostra o sacerdote solidário aos homens na presença de Deus. Um sacerdote, acima de tudo, deve saber ter compaixão dos que estão na ignorância, no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza, como diz na leitura. Volta para a humanidade. Volta para a humanidade. Assim o sacerdote vai voltar a olhar para representar os homens. Ele deve considerar-se como um deles e não se diferenciar deles. Para ter compaixão das suas misérias, ele deve ser a humanidade encarnada em si, como Cristo foi, o sumo pontífice sacerdote por excelência. Ele se fez homem para tomar sobre si todo o nosso jugo, toda a nossa fraqueza. Esta humanidade de carne, conforme Romanos 7,5, é constatada em Jesus através de toda a sua vida, toda a sua dedicação terrena, tendo em vista carregar os nossos fardos. Por isso, como diz a leitura no versículo 3, o sacerdote deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se a si o mérito, senão o que foi chamado por Deus como a Arão. E esta atividade do sacerdote como sacrificador, Levítico 1, 4, está relacionada a Arão e não a Moisés, que será objeto aqui, nesta leitura, de longa explicação pelo autor dessa carta. Cristo não se atribuiu a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que escutou o que Deus falou. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outra passagem, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que é importante o sacerdote estar sempre com esse trabalho no confessionário, porque quando o sacerdote confessa,
ele vai oferecer a vítima, Jesus Cristo, o sacrifício, tendo em vista aqueles pecados que ele ouviu, escutou, e em nome de Jesus, ele redimiu. Pelo sangue de Jesus, ali ele vai oferecer a vítima, Jesus, a expiação de nossos pecados, tanto pelos pecados daqueles que ele escutou a confissão, como dos seus próprios. E ele vai ter compaixão pela fraqueza do povo. Marcos 10, 46 a 52. Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos, e o que aconteceu? Uma grande multidão seguiu. E ali um cego de Bartimeu, mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus ia passar, o que foi que ele falou? Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Cego, sentado à beira do caminho, não se sentia confortável. Por isso, sem nenhum constrangimento, conhecendo o poder de Deus e Jesus, ele vai pedir socorro. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Nem todos lhe dão apoio. Alguns tentam abafar seus gritos. Em nossa sociedade é assim. Conhecemos muitas vezes, não é verdade, atitudes semelhantes. A voz dos excluídos é tentado sufocar, a voz dos miseráveis. E mais grave ainda, muitos procuram eliminá-los. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Jesus está sempre atento ao clamor dos pobres, ao clamor dos excluídos, e sempre sente compaixão. Jesus consulta o cego: o que queres que eu te faça? O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. É fundamental que a pessoa se disponha a sair da situação precária em que se encontra, não aceitar a realidade, um ser sem dignidade. Por isso Jesus vai lhe perguntar: o que queres que eu te faça? E o cego vai responder o quê? Mestre, que eu veja. E Jesus vai dizer: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, então, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho, indo até Jerusalém. Ao obter a resposta positiva, Jesus realiza uma mudança histórica na vida desse homem. E ele quer realizar uma mudança na minha vida, na sua vida. Por sua fé, o homem se torna livre e recobra seus direitos e dignidade e passa a seguir Jesus até Jerusalém. É preciso que nós nos reconheçamos muitas vezes necessitados, cegos, para que Jesus venha nos curar. Somos chamados também a exultar em Deus e dar-lhe graças pelas maravilhas realizadas por Ele na pessoa de Jesus, que nos livra da ignorância, do erro, da cegueira. O Papa Francisco nos alerta sobre a necessidade de missionários da esperança, capazes de lembrar profeticamente que ninguém se salva sozinho. Nós precisamos ajudar um ao outro. Ó Jesus, filho de Davi, sentados à beira do caminho, sem rumo nem direção, deixamos de socorrer os necessitados. Não construímos uma sociedade justa e fraterna. Tem piedade de nós, Senhor. Livra-nos de uma vida sem sabor. Devolve-nos a alegria de viver e de trabalhar para o teu reino. Amém? Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração.
Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abre e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes, manter a Bíblia aberta. O que significa laudes? Leitura bíblica. É salmos, hinos, cânticos, louvores. Vamos engrandecer esse Deus maravilhoso que nos dá todo o bem, nos deu o sumo sacerdote Jesus para nos libertar do pecado. Vamos, portanto, oferecer a Deus toda a nossa gratidão por meio da oração. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação, pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.